Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o Igor Linos, o Igor Moreno, seu comentarista de entretenimento e viciado em fazer jornalismo sério e responsável aqui nesse site. E hoje a gente vai falar um pouco de bilheteria, porque Predador Badlands chegou ao cinema na última semana e já tá batendo recordes e botando pra quebrar na bilheteria mundial e doméstica nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nem tanto, mas a gente já vai falar disso. Antes da gente falar de Predador Badlands, eu queria fazer um panorama da situação. É, Desde que a Disney comprou a Fox em 2019, duas IPs muito fortes de sci-fi, terror e ação, né, foram para as mãos da Disney, que é a franquia Alien e a franquia Predador, que inclusive já se encontraram duas vezes no cinema, algumas vezes nos games, fazem parte ali de um universo expandido, né? Que a gente vê que eles estão querendo começar a explorar também. Essas franquias estão aparentemente em ótimas mãos, porque em Alien a gente teve se eu não me engano, a primeira produção que a Disney fez de Alien foi a Fox nessa era Disney, né? No caso 20th Century Studios, foi Alien Romulus, que eu particularmente gostei bastante. O Fede Álvares, que eles chamaram para dirigir, é um puta diretor. Para mim, ele juntou o melhor dos elementos dos filmes de Alien, a ação do segundo filme com o terror e a tensão do primeiro filme. Usou efeito prático, fez um filme lindo, lindo, lindo e cabeçudo e inteligente que revive, né? Apesar de seguir nessa de reviver com as fórmulas já tradicionais dos filmes e tal, faz isso de um jeito espetacular. Achei o filme realmente muito bom mesmo. E além disso, a gente teve também Alien Earth, que acabou de terminar a sua exibição, chegou aqui no Brasil pelo Disney Plus. Também um material muito interessante, levando a franquia para novo, expandindo os horizontes da franquia, né, e o universo de Alien que a gente conhece. A gente sabe que eles estão planejando já uma sequência pro jogo, né, que foi um grande sucesso. Até hoje é um dos jogos de terror mais legais assim que tem. O Alien Isolation, né? Que é muito interessante, muito bacana. Até hoje é um dos jogos assim de survival horror mais interessantes que já foram feitos, porque a inteligência artificial do Xenomorfo é bizarra, é muito inteligente mesmo. Então, fazer uma continuação é uma coisa que tava demorando para acontecer e finalmente vai chegar. Então a franquia Alien tá em muito boas mãos. Antes da gente entrar nessa era Disney, o que a gente tinha de Alien era Prometheus e Alien Covenant, foram as duas últimas produções de Alien, se eu não me engano, que eu particularmente gosto. Eu consigo apreciar essa ideia de relacionar Alien com essa coisa do deus astronauta que eles tentaram fazer ali em Prometheus e depois corrigir em Covenant, mas eu entendo que muita gente não gosta porque é um caminho muito diferente para a franquia. Então eles dá para falar que eles trouxeram de volta a raiz do que era Alien. Predador é uma situação um pouco diferente, porque Predador tava largado às traças, vamos falar assim. O último filme de Predador feito na era Fox foi aquela bizarrice de 2018, que tem uma criança autista, que ele fica. O Ajuta, né? O Ajuta é a raça de aliens guerreiros lá de Predador, fica caçando porque o autismo é um superpoder que ele precisa para se desenvolver. É uma coisa super esquisita, é um filme todo estranho. O filme não é legal. E essa tinha sido a última vez que a gente tinha visto Predador no cinema. Depois disso, a gente teve o lançamento de Prey, que foi espetacular. É um filmão. Se você não assistiu ainda, assista. É um filme que, infelizmente, não viu a luz das salas de cinema, porque foi lançado diretamente no streaming. Se eu não me engano, ele foi lançado em 2022, diretamente no streaming. No Hulu lá fora, aqui no Brasil chegou no Disney Plus. O que foi uma tristeza, porque é realmente um filmão, assim. Ele é sangrento, ele é violento, ele é cheio de ação. Ele é, assim, um dos melhores da franquia, na minha opinião. O Dan Trachtenberg mandou muito bem. E o Dan Trachtenberg, ele é muito responsável pela minha afirmação de que essa franquia tá finalmente em boas mãos agora nessa era Disney. Porque ele também dirigiu a animação Killer of Killers, que também é muito bacana.
e vale muito a pena assistir também, tirar um final de semana, assistir Prey, Killer of Killers e Predador Badlands, que saiu agora no cinema. E igual eu falei, tá, como diriam, né, a expressão em inglês, o blockbuster, tá arrasando quarteirões na bilheteria global e na bilheteria doméstica lá nos Estados Unidos. Tem sido um sucesso. Se eu não me engano, eu apurei aqui, vou abrir a notícia pra gente dar uma olhada. Vamos lá. Tô me acostumando ainda aqui, tá? Eu apurei aqui. É, é a maior estreia mundial de um filme do Predador. Então já nasce um sucesso, né, o filme, em comparação com com os filmes anteriores, né, com as produções anteriores. Então é a maior estreia da história de uma franquia que já tem uma comunidade tão bem consolidada. Isso é um sinal muito positivo, né? Arrecadou 80 milhões de dólares no mundo todo na última semana, né? Eu abri aqui também no box office. A gente consegue ver aqui, desde que o filme estreou no dia 7, ele tem liderado a bilheteria doméstica lá nos Estados Unidos, ó. Não foi desbancado por nenhum outro filme. Tudo bem que não é uma semana com grandes estreias, né? Ele realmente está nesse protagonismo essa semana, mas o dinheiro tá entrando e tá sendo muito bom pra Disney e pra todo mundo que é fã, né, de Predador. Eu confesso que eu ainda não fui ver, eu vou ver hoje, que eu ganhei ingressos do Cine Laser pra ir lá e trazer um review pra vocês depois. Então provavelmente esse vídeo deve sair amanhã, um review, uma opinião sobre Predador, mas o que eu vi a galera falando é que talvez eles não fossem gostar muito, porque ele tem um tom mais aventuresco do que os outros, que são filmes hard, ação, brucutu, né? Mas isso aí, esse tipo de crítica eu não costumo levar muito a sério, porque isso normalmente vem do mesmo tipo de gente que não gostou de Prey, inclusive, que é um filmão, porque a protagonista é uma mulher, é uma indígena, e aí tem essa questão da indígena bater de frente com um predador alienígena, né? E, galera, isso é um filme, Predador não existe, vocês precisam entender isso o quanto antes, tá? Não precisa ter. É igual o título da matéria aqui. Você não precisa de um Arnold Schwarzenegger musculoso gigantesco pro filme ser bom. Acredite em mim, vocês conseguem se divertir. Mas tem uma coisa que o Predador realmente não consegue bater de frente. Não dá, não tem pra ninguém. E é o tal do Wagner Moura. Porque apesar de Predador tá liderando a bilheteria global essa semana, no Brasil a história foi um pouco diferente. E por aqui, quem lidera é o Agente Secreto, novo filme do Kleber Mendonça Filho, que já teve algumas sessões de pré-estreia, então muita gente já tinha assistido o filme, mas mesmo assim, 43 mil ingressos foram vendidos desde a estreia do filme nessa quinta-feira, no dia 6. Então o líder aqui no Brasil é realmente o Agente Secreto. Eu também não vi, vou essa semana lá no Cine Laser para conferir e trago aqui também, vou ver se eu trago a minha opinião sobre o filme. Eu vi que tem algumas pessoas não receberam bem o filme, né? Uma recepção um pouco negativa, mas no geral eu acho que deve ser um trabalho no mínimo interessante, né? Teve a sua estreia lá em Cannes e recebeu prêmios, né? Como está destacado aqui na matéria do filme B. Então, é isso. Líder absoluto no Brasil. Não tem jeito, a gente tá vivendo uma fase muito legal para esse cinema comercial brasileiro. A gente teve Oscar no ano passado e agora a gente tá tendo uma produção como Agente Secreto, que tudo bem, não é um filme, nossa, cinema de guerrilha, câmera na mão e ideia na cabeça, mas é um filme brasileiro, a gente tem que valorizar nosso cinema. Eu fico muito contente que esse movimento tenha acontecido, né? De valorização mesmo, as pessoas se interessando pelo nosso cinema e indo ao cinema para assistir essas produções. Do mesmo jeito, também tô muito alegre que Predador tá indo bem, porque eu também sou fã da franquia, também quero ver mais filmes, principalmente se o Dan Trachtenberg estiver no meio, porque ele tem mandado muito bem com esses trabalhos. E é isso aí. O que mais que vocês querem assistir essa semana? Vocês estão interessados em Predador? Gostam muito? Nunca tinham visto? Vai lá, assiste os filmes que eu indiquei, volta aqui, comenta, vamos trocar uma ideia, vamos interagir. É isso. Se inscreva no canal que a gente vai ter vídeos praticamente diários. Eu vou tentar fazer pelo menos um por dia agora nesse começo, né? Só pra
dar esse gás inicial aqui no canal. Eu conto com a participação de vocês, com o like, com a inscrição. E sejam muito bem-vindos sempre para estar aqui interagindo comigo. Discordou de mim, acha Predador uma bosta, acha que agora o filme virou lacração, pode ficar à vontade para comentar também. Se quiser me xingar no comentário, me xinga. Só não xinga minha mãe que eu não vou gostar não, tá bom? Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!